Incrível, mas é verdade. As tradições de Natal são importantes. Na República Tcheca existe uma crença interessante, de que deve haver um número par de convidados na mesa de Natal. Por quê? Se o número de convidados for ímpar, aquele que ficar sem par pode atrair má sorte, ou até mesmo a morte. Essa superstição destaca a importância do equilíbrio e da harmonia durante as festas, mas não para por aí. Os tchecos também seguem costumes únicos, como cortar maçãs. Os padrões nas sementes podem prever a saúde para o próximo ano. Além disso, eles colocam escamas de carpa de Natal sob os pratos, simbolizando prosperidade e sorte. Essas tradições incomuns não apenas criam um clima festivo, mas também conectam as famílias ao seu rico patrimônio cultural. Então, da próxima vez que você for preparar a mesa de Natal, pense na quantidade de convidados e nas tradições que tornam a festa especial. Prepare-se para se surpreender com o Magnavox Odyssey. Este incrível aparelho, lançado em 1972, é considerado o primeiro console de videogame doméstico. Imagine um mundo onde os jogos podem acontecer na sua sala de estar. O Odyssey mudou tudo, levando os videogames das arcadas para as casas, tornando os jogos uma diversão em família. Em vez da gráfica vibrante que vemos hoje, os primeiros jogadores se deparavam com formas simples e pontos nas telas das TVs, usando capas de plástico para adicionar um pouco de cor ao jogo. Com jogos como tênis de mesa e a emocionante perseguição em jogo analógico, as famílias se reuniam para competir, rir e compartilhar desafios. O Odyssey não apenas divertiu, ele lançou as bases para a indústria de videogames que conhecemos hoje, influenciando muitos consoles que vieram depois. Você consegue acreditar quão longe os jogos chegaram desde esses humildes começos? Você não vai acreditar no que aconteceu no eBay em 2006. Em um acontecimento estranho, uma mulher tentou vender um esqueleto humano verdadeiro na plataforma. Esse anúncio chocante gerou muita discussão. No entanto, o eBay tem regras rigorosas que proíbem a venda de restos humanos. Logo após a publicação, o anúncio foi rapidamente removido e a vendedora foi criticada por tentar fazer essa venda. As regras do eBay visam garantir a segurança e padrões éticos, refletindo as normas sociais sobre o tratamento de corpos humanos. Esse incidente nos lembra da linha tênue entre curiosidade e legalidade no mundo dos mercados online. Além disso, destaca como as plataformas enfrentam constantemente questões complexas de legalidade, ética e padrões dos usuários. Você consegue imaginar como foi ver um anúncio tão incomum? Surpreendentemente, é um fato que existem aranhas com cabeça de cachorro. Escondida nas densas florestas tropicais da Amazônia, uma aranha verdadeiramente única chamou a atenção de cientistas e amantes da natureza: a aranha com cabeça de cachorro. Essa criatura notável, conhecida cientificamente por sua aparência extraordinária, recebe seu nome devido à cabeça que se assemelha à de um cachorro. Além de sua aparência peculiar, a aranha com cabeça de cachorro possui uma impressionante paleta de cores que se mistura perfeitamente aos tons vibrantes de seu lar na floresta, proporcionando camuflagem contra predadores enquanto persegue silenciosamente suas presas. Estudos comportamentais revelam que essa aranha exibe rituais de acasalamento fascinantes, que os pesquisadores estão ansiosos para entender melhor. Cada encontro pode fornecer insights sobre seu ciclo de vida e adaptações evolutivas. A descoberta da aranha com cabeça de cachorro é um lembrete empolgante de que o mundo natural está cheio de maravilhas inesperadas. Com tantas joias escondidas esperando para serem descobertas, essa aranha peculiar nos convida a apreciar as maravilhas da biodiversidade e a olhar além das espécies conhecidas que geralmente capturam nossa atenção. Que outros tesouros escondidos nos aguardam nas profundezas da natureza? Vamos revelar a verdade sobre a recuperação de obras de arte roubadas. Em 2003, Londres foi palco de um evento surpreendente. Obras de arte no valor de 4 milhões de libras foram encontradas em um lugar inesperado. Essa descoberta incrível, escondida em um tubo de papelão perto de um banheiro público, incluía obras-primas de artistas renomados como Picasso, Gauguin e Van Gogh. A recuperação foi possível graças a uma ligação anônima que direcionou as autoridades corretamente, mas o mais fascinante é que a pessoa por trás do roubo afirmou que sua intenção não era ficar com a arte, mas sim chamar a atenção para a falta de segurança. Esse ato inusitado levantou questões importantes sobre como protegemos nossos tesouros culturais e até onde alguns estão dispostos a ir para expor vulnerabilidades em nossos sistemas.
Será que essa ousadia pode mudar nossa percepção sobre o roubo de arte e a segurança? Você sabia que os terrenos laranja no Monopoly são os mais populares? Estatísticas mostram que as ruas St. James, Tennessee Avenue e New York Avenue são os lugares onde muitos jogadores caem após saírem da prisão. Isso acontece porque, ao jogar 2 dados, certos resultados são mais comuns, e a soma 6 ou 8 é a mais frequente. Quando os jogadores saem da prisão, eles jogam os dados e movem suas peças de acordo com o resultado. Como os terrenos laranja estão apenas a algumas casas da prisão, não é surpresa que eles sejam as primeiras paradas após a saída do jogador. Se você cair nesses terrenos, pode enfrentar aluguéis altos, especialmente se seus amigos construíram casas ou hotéis lá. Essa pequena reviravolta torna o jogo mais emocionante, já que os jogadores precisam pensar não apenas na compra dos terrenos, mas também nas suas decisões arriscadas na prisão. Vamos revelar a verdade sobre a incrível flexibilidade de Javier. Javier é um ator espanhol, conhecido por sua flexibilidade impressionante, o que o coloca entre as pessoas mais flexíveis do mundo. Essa habilidade surpreendente não é apenas para show, ela é fundamental em suas performances, permitindo que ele traga um estilo único para seus papéis. Seja em poses hipnotizantes ou movimentos ágeis que deixam o público maravilhado, suas habilidades capturam a atenção de todos que assistem. A flexibilidade é frequentemente resultado de treinos rigorosos, e a dedicação de Javier é evidente em cada apresentação. Seus fãs admiram como ele combina essa força física com sua atuação, tornando suas performances dinâmicas e memoráveis. Mas como ele mantém essa flexibilidade extraordinária? É uma combinação de alongamentos regulares, treinamento de força e um profundo entendimento da mecânica do corpo. Através de seu trabalho, Javier inspira muitos a apreciar a beleza do movimento e nos lembra do que o corpo humano pode alcançar com persistência e prática. O que você acha de seu talento incrível? Você sabia que o Google Fotos está ligado a celebridades? Tudo começou com um vestido incrível. Em 2000, Jennifer Lopez apareceu no Grammy, usando um vestido verde deslumbrante que impressionou a todos. Esse traje icônico gerou um enorme interesse na internet, com fãs e amantes da moda, buscando suas imagens. A empolgação em torno do vestido mostrou a crescente necessidade de melhorar a busca por imagens online. Em resposta a essa demanda, o Google decidiu criar o Google Fotos, que trouxe uma função inovadora de busca por imagens. Essa função permite que os usuários encontrem e organizem suas fotos com base no conteúdo visual, facilitando a busca por memórias em suas bibliotecas de fotos. Então, da próxima vez que você procurar fotos das suas férias favoritas ou do seu animal de estimação, lembre-se de que tudo começou com o vestido incrível da J. Lopez. Não é surpreendente como um momento na cultura pop pode levar a tecnologias revolucionárias. Você consegue imaginar que a sobrevivência tem uma regra? A regra dos 3 é uma diretriz interessante que nos ajuda a entender quanto tempo os humanos podem durar sem recursos essenciais. Segundo esse princípio, você pode sobreviver cerca de 3 minutos sem ar. Isso destaca a urgência do oxigênio para nossos corpos. Em seguida, considere o impacto do abrigo. Você pode durar cerca de 3 horas sem ele, especialmente em condições climáticas severas. Pense em estar preso em uma chuva torrencial, ou enfrentando um sol escaldante, sem proteção adequada, sua saúde cai rapidamente. Depois, chegamos à importância da hidratação, já que você normalmente pode sobreviver apenas 3 dias sem água. Nossos corpos, compostos por cerca de 60% de água, dependem dela para quase todas as funções, e a falta dela pode levar à desidratação severa e confusão mental. Por fim, a regra menciona a comida. Podemos durar cerca de 3 semanas sem ela, embora isso não seja uma experiência agradável. Compreender a regra dos 3 lhe dá conhecimentos essenciais para emergências, seja você um amante da natureza ou apenas queira aumentar suas habilidades de sobrevivência. Essa estrutura pode guiar suas decisões e priorizar o que realmente importa quando as coisas ficam sérias. Você ouviu sobre o roubo da Mona Lisa? Em 1911, uma das pinturas mais famosas do mundo foi roubada diretamente do Louvre, em Paris. Esse audacioso crime foi cometido pelo trabalhador italiano Vincenzo Perugia, que acreditava que a obra de arte deveria estar na Itália e não na França. O roubo causou um enorme escândalo e os jornais falavam incessantemente sobre o mestre desaparecido. O público ficou chocado e fascinado, o que aumentou o interesse pela pintura e seu sorriso enigmático. Por mais de 2 anos, a Mona Lisa esteve desaparecida, gerando muitos rumores e especulações.
Amantes da arte e colecionadores acompanharam essa história com ansiedade, e o mistério da pintura só aumentou seu apelo. Finalmente, em 1913, Peruggia foi preso enquanto tentava vender a pintura em Florença, e ela foi devolvida ao Louvre. Esse capítulo fascinante na história da Mona Lisa não apenas contribuiu para sua fama, mas também destacou até onde as pessoas vão por causa da arte. O roubo transformou a pintura amada em um símbolo de intriga. Você consegue imaginar o que aconteceria se ela fosse roubada hoje? É verdade que as pistaches podem pegar fogo. Embora isso possa parecer chocante, as pistaches, assim como outras nozes, como amendoim e nozes pecan, realmente correm o risco de autoignição quando armazenadas em grandes quantidades. Esse fenômeno curioso acontece principalmente quando as nozes são armazenadas de forma inadequada, especialmente em condições quentes e úmidas. Com o tempo, os óleos naturais das nozes podem se decompor e começar a liberar calor. Se a temperatura subir o suficiente, as nozes podem pegar fogo sem uma fonte externa de chama. Armazenar as nozes em locais frescos e secos reduz significativamente esse risco. Não são apenas as pistaches que estão sujeitas a isso. Sementes de girassol, castanhas de caju e castanhas do Pará também podem ser vulneráveis. Então, da próxima vez que você armazenar um grande pacote de suas nozes favoritas, lembre-se de mantê-las seguras. Quem diria que seus petiscos poderiam representar um risco de incêndio? Sabendo como armazenar as nozes corretamente, você não apenas protegerá sua despensa, mas também manterá sua frescura e sabor. Pronto para revisar seus métodos de armazenamento de nozes? Você sabia que o primeiro computador surgiu em 1947? Essa invenção incrível deu início à era digital, mudando nossas vidas, trabalho e comunicação. Criado por engenheiros da Universidade da Pensilvânia, o ENIAC, Integrador Numérico Eletrônico e Computador, foi uma conquista revolucionária, pesando quase 30 toneladas e ocupando um espaço do tamanho de uma casa pequena. Diferente dos computadores modernos que cabem no bolso, o ENIAC usava milhares de válvulas eletrônicas e precisava de uma equipe de operadores para funcionar. Ele foi principalmente projetado para cálculos complexos relacionados a tabelas de artilharia para o exército dos Secret. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sucesso do ENIAC abriu caminho para o rápido desenvolvimento das tecnologias computacionais, preparando o terreno para tudo, desde computadores pessoais até smartphones. Quais novas inovações as próximas décadas trarão para essa área em constante evolução? Difícil de acreditar, mas a cabra roubou a cena. Em 2016, um protesto organizado por um político queniano tomou um rumo inesperado quando uma cabra travessa decidiu se destacar. Esse animal brincalhão repetidamente empurrava o palanque, interrompendo o evento e fazendo o público rir. Em vez de discursos políticos, o político e os participantes se concentraram nas travessuras insistentes da cabra. Esse incidente se tornou um momento memorável, mostrando que até em situações sérias a natureza pode nos surpreender. A cabra agressiva parecia questionar a importância dos eventos políticos, deixando todos pensando sobre suas motivações. Embora o político tenha cancelado o protesto, a aparição inesperada da cabra se transformou em uma história divertida que ultrapassou as notícias locais. Esse episódio curioso nos lembra que, às vezes, os animais sabem como chamar a atenção e nos fazem repensar o que realmente importa. Você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos voadores da natureza? Enquanto a maioria das criaturas que voam são pássaros, os morcegos formam um grupo único e fascinante. Esses mamíferos extraordinários não voam batendo penas, mas transformando suas próprias mãos em asas. As asas dos morcegos são feitas de uma fina camada de pele esticada sobre ossos dos dedos alongados, o que lhes confere uma incrível habilidade de manobrar rapidamente. Essa maravilha anatômica permite que os morcegos realizem voos acrobáticos, mergulhando e planando pelo ar noturno, enquanto caçam eficazmente insetos, que representam uma parte significativa de sua dieta. Na verdade, um único morcego pode comer milhares de insetos em uma única noite, ajudando a controlar a população de pragas e a manter o equilíbrio ecológico. Os morcegos também contribuem para a polinização e dispersão de sementes, desempenhando papéis cruciais em vários ecossistemas. Muitas vezes, vistos pendurados de cabeça para baixo durante o dia, os morcegos descansam e se preparam para suas atividades noturnas.
Da próxima vez que você observar um morcego em ação, lembre-se de que esse mamífero voador único não só representa as maravilhas da evolução, mas também demonstra a notável capacidade de adaptação da natureza. Sim, é verdade. As abelhas operárias usam uma maneira incrível de passar informações importantes, chamada dança do tremor. Quando encontram uma fonte rica de néctar, elas fazem essa dança única dentro da colmeia. Mexendo o corpo e se movendo em forma de 8, elas mostram a direção e a distância até a fonte de alimento em relação à posição do sol. A intensidade da dança também indica a qualidade do alimento, ajudando outras abelhas a encontrar comida com sucesso. Mas não é só sobre dançar. As abelhas também usam feromônios, sinais químicos que alertam outras sobre perigos ou mudanças no ambiente. Por exemplo, se uma ameaça é detectada, elas liberam feromônios específicos, causando alarme na colmeia. Essa combinação incrível de movimentos e cheiros permite que as abelhas trabalhem juntas de forma eficaz, adaptando-se rapidamente ao ambiente. Não é surpreendente como a natureza utiliza métodos tão criativos de comunicação. Porque o Butão é o líder mundial em pessoas que vão a pé para o trabalho. Segundo o Banco Mundial, impressionantes 49,4% da população do Butão se desloca a pé, tornando o país o campeão nesse aspecto. Essa estatística incrível reflete não apenas a cultura local, mas também as belas paisagens naturais, onde muitos preferem caminhar pelas montanhas e vales verdes em vez de usar transporte. Caminhar contribui para um estilo de vida mais saudável, ajuda a reduzir a poluição e fortalece os laços comunitários, já que vizinhos se encontram em seus trajetos diários. Além disso, o compromisso do Butão com a proteção ambiental se alinha perfeitamente com essa cultura de caminhadas. O governo incentiva práticas sustentáveis, facilitando a escolha dos moradores de caminhar como principal meio de transporte. Portanto, da próxima vez que você pensar na sua rotina diária de trabalho, considere o que o Butão tem a oferecer, uma combinação incrível de saúde, natureza e espírito comunitário. Você notou os cabelos coloridos da Clementine no filme? Em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, cada nova cor de cabelo da Clementine se torna um guia emocional em seu relacionamento com Joel. Quando você a vê com cabelos laranja brilhante, isso reflete a empolgação e a alegria de um novo amor, transmitindo aquela forte paixão que muitos de nós sentimos no início de um romance. À medida que a história avança, seus cabelos mudam para tons mais frios, como azul e verde, mostrando a transição de uma paixão ardente para uma mistura mais complexa de sentimentos, incluindo confusão e tristeza. Essas cores representam visualmente diferentes etapas de sua jornada emocional, permitindo que os espectadores vivam as alegrias e tristezas junto com ela. Esse recurso narrativo inteligente não só melhora a percepção visual, mas também nos faz refletir sobre nossos próprios relacionamentos e as mudanças inevitáveis que enfrentamos. Ao tornar essas cores simbólicas, o filme aprofunda nossa compreensão do estado emocional dos personagens e destaca como o amor pode mudar ao longo do tempo. O que você acha? Como as cores influenciam nossos sentimentos? Você sabia que Shakespeare e Cervantes morreram no mesmo dia? É uma coincidência incrível que intriga os amantes da literatura há séculos. Em 23 de abril de 1616, dois dos maiores escritores da história, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, partiram deste mundo. Cervantes, o romancista espanhol mais conhecido por sua obra, Dom Quixote, é frequentemente considerado o pai do romance moderno. Ao mesmo tempo, Shakespeare, o dramaturgo e poeta inglês, revolucionou a narrativa com suas peças e sonetos. Curiosamente, apesar de ambos terem deixado uma marca indelével na literatura, eles nunca se encontraram ou se comunicaram, pois viveram em países e culturas diferentes. A morte simultânea deles na mesma data, que coincide com o dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra, adiciona um toque de mistério ao seu legado. Essa notável coincidência nos faz refletir sobre os destinos entrelaçados dessas figuras icônicas. Não é incrível? Descubra os sabores incríveis do saquê. O saquê possui uma variedade de sabores, que vão do doce refrescante ao seco agradável, mostrando a arte de sua produção. Um dos fatores principais que influenciam esses sabores é o grau de polimento do arroz. Quanto mais polido o arroz, mais puro e leve fica o saquê. A composição da água também é fundamental. Água macia pode resultar em um sabor mais suave, enquanto água dura proporciona um gosto mais intenso. Técnicas de fermentação, como o uso de leveduras específicas, também moldam o perfil do saquê. Além disso, os processos de envelhecimento podem adicionar profundidade e complexidade.
Diferentes tipos de saquê, como Junmai, feito sem adição de álcool, e Hanjoso, que recebe uma pequena quantidade de álcool destilado, destacam a habilidade envolvida em sua produção. Cada gole de saquê conta uma história, combinando tradições e inovações que podem surpreender até os apreciadores mais experientes. Você está pronto para explorar esses sabores? Você pode se surpreender. As galáxias estão se movendo uma em direção à outra. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda colidirão em um evento astronômico que parece saído de um filme de ficção científica. Imagine isso. 2 enormes galáxias, cada uma cheia de bilhões de estrelas, correndo uma em direção à outra. À medida que se aproximam, suas forças gravitacionais as puxarão juntas, formando uma nova e maior galáxia. Cientistas preveem que essa colisão mudará a estrutura dessas galáxias e provocará a formação de novas estrelas quando nuvens de gás se chocarem. Embora isso possa parecer catastrófico, não se preocupe. Esse evento acontecerá muito tempo depois que nosso Sol terminar sua vida. Portanto, embora nosso planeta possa não durar tanto, o universo continuará a se desenvolver de maneiras surpreendentes. Não é emocionante pensar em como nosso cosmos está sempre mudando? Você pode acreditar no maior número primo? Esse número incrível tem 24.862.048 dígitos. Ele é escrito como 2 elevado a 82.589.933-1. Esse tipo de número primo é chamado de número primo de Mersenne, em homenagem ao monge francês Marin Mersenne, que estudou esses números no início dos anos 1600. Os números primos de Mersenne são especiais, porque podem ser escritos em um formato matemático conveniente, o que facilita sua busca. Para realizar os enormes cálculos necessários para encontrar números tão grandes, entusiastas e matemáticos em todo o mundo frequentemente usam computadores poderosos. O recorde do maior número primo conhecido está sempre sendo atualizado, e cada nova descoberta nos dá uma compreensão das complexidades da teoria dos números. Os números primos são importantes para várias aplicações, especialmente na criptografia, que protege nossos dados online. Então, da próxima vez que você pensar em números primos, lembre-se de que o maior conhecido não é apenas um número, mas um testemunho da curiosidade humana e do progresso tecnológico. Você já pensou nos olhos do polvo e do gato? Esses seres incríveis mostram um fenômeno conhecido como evolução convergente. Embora não estejam relacionados, polvos e gatos desenvolveram estruturas oculares semelhantes para sobreviver em seus ambientes. Polvos que costumam viver em profundidades têm olhos grandes e redondos, com uma lente única que os ajuda a ver bem em luz fraca. Eles não possuem receptores de cor, o que é perfeito para detectar movimentos e formas em tons de azul e verde do oceano. Por outro lado, os gatos domésticos que adoram explorar em condições de pouca luz têm pupilas verticais, o que os ajuda a avaliar distâncias e caçar suas presas de forma eficaz. Essa semelhança impressionante mostra como diferentes criaturas podem desenvolver soluções semelhantes para enfrentar desafios, seja caçando no escuro ou evitando predadores. Não é apenas uma coincidência, é uma maneira da natureza mostrar o poder da adaptação. Então, da próxima vez que você ver um polvo ou um gato, lembre-se de que seus olhos têm uma história incrível de sobrevivência e evolução. E se possuir Bitcoin não for como parece? O mundo do Bitcoin é cheio de mistérios, especialmente quando se trata de quem realmente possui essa popular moeda digital. Embora todas as transações de Bitcoin sejam registradas em um livro público chamado blockchain, as identidades dos proprietários permanecem bem guardadas. Essa anonimidade diferencia o Bitcoin das moedas tradicionais, onde os bancos frequentemente têm acesso a informações pessoais. Quando você envia ou recebe Bitcoin, a transação mostra uma série de números e letras em vez de nomes, o que dificulta o rastreamento até uma pessoa específica. Essa característica única permite que as pessoas desfrutem de privacidade financeira ao realizar transações digitais. No entanto, essa mesma anonimidade levanta questões sobre responsabilidade e segurança no mundo das moedas digitais. Isso pode transformar o Bitcoin em um abrigo para golpistas? Ou será que apenas oferece proteção para usuários comuns? Você já se perguntou por que as aventuras nos inspiram? A ideia de aventura tem inspirado as pessoas por séculos. A palavra aventura vem do latim adventurous, que significa algo que está prestes a acontecer.
Aventuras estão presentes em muitas histórias e mitos ao longo da história. Pense em suas histórias favoritas, seja em feitos heróicos de lendas antigas ou em emocionantes jornadas de filmes modernos. Cada aventura nos cativa, nos transportando para mundos cheios de emoção e incerteza. Essas histórias refletem o desejo humano de explorar o desconhecido. A aventura simboliza não apenas viagens físicas. Ela representa crescimento pessoal, desafios e conquistas. Ela nos incentiva a sair da nossa zona de conforto e a aceitar as incertezas da vida. Então, seja escalar montanhas, explorar terras distantes ou simplesmente tentar algo novo, a aventura chama o espírito aventureiro que existe em cada um de nós. O Tratado de Pinckney, assinado em 1819 entre os Estados Unidos e a Espanha, alterou radicalmente as reivindicações territoriais e os direitos de navegação ao longo do poderoso rio Mississippi. Este acordo foi crucial para aumentar a segurança e definir limites claros em uma região marcada por conflitos e incertezas. Antes da assinatura do tratado, ambos os países tinham reivindicações sobrepostas, o que frequentemente gerava disputas. Ao esclarecer o território e os direitos, o Tratado de Pinckney garantiu uma movimentação mais livre para comerciantes e colonos, promovendo o crescimento econômico. O acordo não apenas fortaleceu o controle americano sobre a Flórida, mas também facilitou o acesso ao centro do continente. Imagine como o fluxo intenso de mercadorias e pessoas prospera em um ambiente mais pacífico. Este momento-chave preparou o terreno para a expansão para o oeste e o crescimento dos Estados Unidos como uma nação unida. A história teria mudado sem este tratado? Você sabia que Scar já se chamou Taka? Esse personagem do filme da Disney, O Rei Leão, tem uma história rica que dá profundidade ao seu papel de vilão. Originalmente, ele se chamava Taka, que em Swahili significa lixo, e esse nome sugere como ele foi rejeitado e ignorado na infância. Taka era o irmão mais novo de Mufasa, destinado à grandeza, mas sofria de sentimentos de inferioridade e inveja. Essas experiências internas foram a base de sua transformação em Scar, o cruel e astuto antagonista que conhecemos hoje. A cicatriz em seu rosto é um reflexo físico de seus conflitos internos e da escuridão que o consome. O contraste entre seu nome de infância e sua essência vilanesca destaca como o poder, a traição e a inveja podem distorcer o caráter de uma pessoa. A jornada de Scar nos lembra das complexidades de cada vilão. Alguns podem começar nas sombras, mas podem ascender à glória sombria, movidos por sua própria dor. Essa inovação vai mudar sua percepção da música. A empresa Dark Young criou uma coluna revolucionária que usa ferro fluido, uma incrível substância com propriedades magnéticas, para mostrar os ritmos musicais de forma visual. Imagine ouvir suas músicas favoritas e ver o ritmo ganhar vida diante dos seus olhos. Quando as ondas sonoras passam pela coluna, o ferro fluido reage de maneira criativa, formando figuras e padrões hipnotizantes. Essa experiência interativa não só melhora nossa percepção da música, mas também transforma o som em um espetáculo visual, tornando-o mais envolvente para o público. Os movimentos do líquido dependem dos ritmos e melodias, permitindo que você veja a música de uma nova maneira. Seja em um show, festa ou apenas ouvindo música na sua sala, a integração do ferro fluido na tecnologia de áudio promete elevar nossas sensações a um novo nível. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia, imagine os incríveis efeitos visuais que podem acompanhar esses sons doces. Você está pronto para experimentar a música como nunca antes? É verdade que camas jogavam pessoas para fora? Em 1899, um inventor de Indiana patenteou um despertador cama realmente estranho, que tinha a função de acordar os dorminhocos, fisicamente jogando-os no chão. Imagine acordar não só com o barulho alto do despertador, mas também com um impacto inesperado quando sua cama te manda para o chão. Essa invenção curiosa gerou muita atenção, e as pessoas começaram a se perguntar se esse método agressivo realmente funcionaria. No entanto, a ideia rapidamente perdeu popularidade, e não é difícil entender o porquê. Muitos se preocupavam com possíveis ferimentos, já que alguém poderia cair inesperadamente da cama. Embora hoje isso possa parecer engraçado, as questões de segurança provavelmente levaram ao seu desaparecimento. Portanto, embora a ideia do despertador-cama seja marcante, os despertadores tradicionais parecem ser uma maneira muito mais suave de acordar. Quando os gatos fazem bagunça na IKEA.
Em 2010, a IKEA decidiu experimentar algo totalmente diferente, soltando 100 gatos em sua loja em Wembley. Imagine a cena: gatos peludos vagando entre as embalagens de móveis expostas, trazendo uma atmosfera de diversão e surpresa. Enquanto os clientes tentavam se orientar nos corredores cheios de prateleiras, sofás e cadeiras, os gatos estavam mais interessados em explorar do que nas deliciosas almôndegas da IKEA. Essa ação inusitada não fazia parte de uma estratégia de marketing. Em vez disso, criou um ambiente leve e provocou risadas nos clientes. As pessoas aproveitaram essa reviravolta inesperada durante suas compras, tirando fotos e compartilhando experiências com amigos e familiares. A interação divertida entre os gatos e os móveis mostrou como um pouco de diversão pode transformar um dia comum em algo inesquecível. Quem diria que uma visita à IKEA poderia incluir tal caos felino? Você pode acreditar que alguém teve soluços por 68 anos. Este incrível recorde pertence a Charles Osborne, que começou a soluçar em 1922, enquanto tentava pesar um porco. Imagine como é viver com soluços todos os dias por quase 7 décadas. Durante esse tempo, Osborne tentou muitos tratamentos, mas nenhum conseguiu parar o ritmo implacável do seu corpo. Sua condição única deixou os médicos perplexos e atraiu a atenção de pessoas ao redor do mundo, tornando-o uma verdadeira curiosidade médica. Apesar das dificuldades, Osborne continuou vivendo e até entrou no livro dos recordes. Seus soluços finalmente cessaram pouco antes de sua morte em 1990, deixando um legado como o caso mais longo de soluços já registrado. Essa história estranha nos lembra o quão imprevisível pode ser o corpo humano e as coisas curiosas que podem acontecer em nossas vidas. Ela também levanta questões sobre como nossos corpos funcionam e por que algumas condições permanecem inexplicáveis. Existem outras histórias médicas incomuns esperando para serem descobertas. Prepare-se para se surpreender. Garrafas plásticas substituem vidro. Nos anos 70, a indústria de bebidas passou por uma mudança incrível quando as garrafas plásticas começaram a substituir os tradicionais recipientes de vidro. Essa mudança foi uma verdadeira revolução na forma como apreciamos bebidas não alcoólicas. As garrafas plásticas são mais leves, tornando-as mais fáceis de transportar e manusear. Elas também são mais baratas de produzir, permitindo que as empresas ofereçam preços mais acessíveis aos consumidores. Outro grande benefício é que elas não quebram, reduzindo o número de acidentes e ferimentos causados por vidro quebrado. Devido a essas vantagens, as garrafas plásticas rapidamente se tornaram a escolha de muitas marcas de bebidas não alcoólicas, mudando não apenas nossos hábitos de compra, mas também a forma como desfrutamos de bebidas em piqueniques e festas. Hoje em dia, é difícil imaginar bebidas não alcoólicas sem essas garrafas plásticas coloridas e práticas. Você já parou para pensar em como essa mudança afetou o meio ambiente? Acredite ou não, as lagartixas Gila comem muito pouco. Esses répteis incríveis, que vivem nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e do México, têm uma maneira única de gerenciar sua energia. Diferente de muitos animais que se alimentam todos os dias, a lagartixa Gila geralmente precisa de apenas 3 ou 4 grandes refeições a cada primavera. Essa raridade na alimentação está relacionada à sua biologia. Elas acumulam gordura em suas caudas, que serve como reserva em períodos de escassez de comida. Quando se alimentam, podem comer pequenos mamíferos, aves e até ovos, o que lhes permite obter nutrientes suficientes para sobreviver por vários meses. Essa estratégia as ajuda a sobreviver em condições severas, onde a comida pode ser escassa. As lagartixas Gila também têm uma mordida venenosa que usam para incapacitar suas presas. Suas adaptações incríveis fazem delas algumas das sobreviventes mais notáveis da natureza em paisagens áridas. Prepare-se para se surpreender com a velocidade do tampão. Durante um teste nuclear subterrâneo, cientistas transformaram um disco de aço comum de 4 polegadas em o objeto mais rápido já criado pelo homem, lançando-o a impressionantes 125 mil milhas por hora. Para comparação, isso é muito mais rápido do que qualquer coisa feita pelo homem, como carros de corrida ou até foguetes espaciais. A incrível força gerada pela explosão levantou o tampão bem alto, mostrando o poder das reações nucleares. Esse fato surpreendente destaca não apenas as propriedades únicas dos materiais, mas também como a física pode levar a resultados inesperados em condições extremas.
Não é todo dia que um objeto simples como um tampão consegue ultrapassar um caça, fazendo-nos repensar nossas ideias sobre velocidade e inovações humanas. Você consegue imaginar um objeto voando mais rápido que uma bala? Vamos revelar a verdade sobre os dedos de Boris Yeltsin. Você sabia que o ex-presidente da Rússia, Boris Yeltsin, teve uma infância interessante e difícil? Na adolescência, Yeltsin perdeu 2,5 dedos da mão esquerda ao tentar abrir uma granada. Esse incidente aconteceu em sua juventude nos Urais, onde ele cresceu em um ambiente desafiador e cheio de aventuras. Embora pareça um acidente estranho, isso moldou seu caráter e resiliência, qualidades que mais tarde influenciaram sua carreira política. Apesar dessa lesão, Yeltsin se tornou uma figura-chave na história da Rússia, desempenhando um papel importante na transição do país do comunismo para a democracia. Sua experiência nos lembra que até os eventos mais inesperados podem ter um impacto duradouro, nos guiando em direção ao futuro. Como essa lesão influenciou seu estilo de liderança e suas decisões posteriormente. Vamos revelar a verdade sobre o polo continental de inacessibilidade. Este lugar incrível é o ponto mais distante de qualquer oceano na Terra, tornando-se um mistério geográfico. Localizado no deserto desabitado de Jialantuna, na China, o polo continental está a cerca de 2.145 quilômetros da costa mais próxima. Imagine como é estar tão longe do oceano, sem ondas ou vento salgado. Essa distância extrema destaca o quão grande é o nosso planeta e mostra a diversidade de paisagens, desde montanhas altas até desertos áridos. O deserto de Jialantuna é uma parte pouco explorada da China, cheia de flora e fauna únicas, adaptadas às condições severas. Visitar um lugar tão isolado pode ser um desafio, mas para os aventureiros e amantes da geografia, é um destino fascinante que desperta o interesse por diferentes ecossistemas da Terra. Então, que outros tesouros escondidos nosso planeta pode guardar? Sobreviventes dos horrores do assassino de brinquedos ainda não se lembram. Muitas vítimas de David Parker Ray, conhecido como o assassino de brinquedos, passaram por traumas inimagináveis, mas não têm memórias de suas experiências horríveis. Esse fenômeno estranho está ligado aos métodos conhecidos de Ray, que incluíam a droga das vítimas e manipulação psicológica. As drogas que ele usava frequentemente apagavam suas memórias, tornando quase impossível recuperar os eventos do sequestro. Táticas psicológicas como gaslighting e ameaças desorientavam ainda mais as vítimas, mantendo-as em um estado de medo e confusão. Como resultado, até mesmo aqueles que sobreviveram a esse pesadelo tinham dificuldade em recontar suas experiências. Essa triste realidade destaca as complexas consequências do trauma e a reação do cérebro ao estresse extremo. Os sobreviventes muitas vezes precisavam reconstruir suas vidas sem uma compreensão clara de seu passado, o que complicava o processo de cura. Como podemos apoiar aqueles que lutam com as memórias de tempos tão sombrios? Você vai se surpreender ao saber que Urano está congelando. Este planeta misterioso é considerado o mais frio do nosso sistema solar, com temperaturas que caem a impressionantes menos 224 graus Celsius, menos 371 graus Fahrenheit. Pode parecer estranho como um planeta como Netuno, que está ainda mais longe do Sol, pode ter condições mais quentes. Acontece que a inclinação única de Urano, de cerca de 98 graus, desempenha um papel importante em seu clima frio. Essa inclinação extrema significa que suas estações são diferentes das estações de outros planetas, criando longos períodos de escuridão e frio intenso. Urano também não possui uma fonte interna significativa de calor, ao contrário de Netuno, o que contribui para seu profundo congelamento. A atmosfera do planeta é composta principalmente de hidrogênio e hélio, o que ajuda a manter essas temperaturas congelantes. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Urano, lembre-se de que não é apenas um planeta estranho do sistema solar, mas o mais frio de todos. Você sabia sobre malformações arteriovenosas? A malformação arteriovenosa, MAVE, é uma rede complexa de vasos sanguíneos que pode se formar no cérebro e muitas vezes passa despercebida por anos. Muitas pessoas com MAVE não apresentam sintomas até que seja tarde demais. Sem aviso, a MAVE pode se romper, levando a problemas sérios, como sangramentos repentinos, derrames ou até mesmo morte. Essa condição preocupante representa cerca de 2% dos derrames em jovens, por isso é importante compreendê-la. Algumas pessoas podem acabar tendo dores de cabeça ou sintomas neurológicos, o que leva os médicos a realizarem exames que detectam a MAVE.
Se o diagnóstico for feito precocemente, há opções de tratamento, incluindo cirurgia. No entanto, a natureza oculta da EMAV a torna especialmente perigosa. A conscientização é a chave para salvar vidas. Você está pronto para saber mais sobre essa condição misteriosa do cérebro? Você não vai acreditar nisso sobre os Jogos Olímpicos da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha ocupa o 3º lugar no mundo em número de medalhas olímpicas conquistadas. Essa conquista impressionante destaca a rica cultura esportiva do país e sua longa história nos Jogos, tanto de verão quanto de inverno. Desde o início dos Jogos Olímpicos modernos em 1896, os atletas britânicos mostraram um talento incrível e determinação, conquistando muitas medalhas em diversas modalidades. De campeões lendários como Sir Chris Hoy no ciclismo, a Jessica Ennis-Hill no heptatlo, o país formou atletas que não apenas se destacam em seus esportes, mas também inspiram as futuras gerações. É ainda mais empolgante que os diversos sucessos esportivos da Grã-Bretanha abrangem tanto modalidades tradicionais, como remo e boxe, quanto esportes de inverno, como curling e esqui. A cada edição dos Jogos Olímpicos, o país continua a mostrar suas habilidades e dedicação ao esporte, fazendo com que os fãs aguardem ansiosamente novas conquistas incríveis. Você sabia que as tartarugas são importantes para os ecossistemas? Esses seres incríveis são, em sua maioria, herbívoros, alimentando-se de grama, frutas e até cactos. Enquanto se alimentam, as tartarugas desempenham um papel crucial no meio ambiente, ajudando a espalhar sementes. Quando comem frutas, as sementes passam pelo sistema digestivo delas e vão para novos lugares, ajudando no crescimento das plantas e na biodiversidade. Além disso, as tartarugas têm patas fortes com garras que permitem que elas cavem buracos, criando abrigo, especialmente útil em temperaturas extremas. Esses buracos servem de refúgio não só para as tartarugas, mas também para muitos outros animais, contribuindo para a prosperidade do ecossistema. Assim, as tartarugas não são apenas habitantes silenciosos de seus habitats. Elas participam ativamente na manutenção da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se do papel importante que ela desempenha na natureza. Sim, é verdade. O Serviço de Receita Federal, IRS, tem regras sobre o valor que pode ser pago com cheque. Por questões de segurança e processamento, eles não aceitam cheques acima de $10.000. Se sua conta de impostos ultrapassar esse limite, você precisará ser criativo. Você pode dividir o pagamento em vários cheques, cada um abaixo do limite, ou optar por métodos de pagamento eletrônicos. Isso pode incluir débito direto da sua conta bancária ou transações com cartão de crédito. Escolher o pagamento eletrônico muitas vezes é mais fácil e rápido, ajudando você a cumprir suas obrigações fiscais a tempo. Isso é especialmente importante, pois atrasos nos pagamentos podem resultar em multas ou juros. Portanto, quando chegar a hora de pagar, lembre-se de que pode ser necessário escrever 2 ou mais cheques em vez de um só. Acredite ou não, algumas pessoas têm medo de legumes. Esse estado incomum é chamado de canifobia e pode transformar a hora das refeições em um verdadeiro desafio para quem sofre com isso. Imagine estar sentado à mesa e sentir ansiedade só de ver brócolis ou cenoura. A canifobia pode surgir por várias razões, como experiências negativas com legumes no passado, ou uma aversão geral à textura e ao sabor deles. Embora isso possa parecer estranho para muitos, esse medo pode levar à evitação de alimentos saudáveis e à falta de nutrientes essenciais. Pessoas com essa fobia podem preferir comidas mais simples ou até ter crises de pânico ao ver um prato de legumes. Compreender e lidar com a canifobia é importante para melhorar os hábitos alimentares e a saúde geral. Por isso, vamos incentivar os amantes de legumes a compartilhar suas receitas deliciosas. Isso pode ajudar alguém a superar seus medos. Vamos descobrir a verdade sobre a nossa galáxia Via Láctea. Você sabia que a largura da Via Láctea é de impressionantes 105.700 anos-luz? Esse enorme aglomerado de estrelas, gás e poeira é classificado como uma galáxia espiral barrada, o que significa que possui uma estrutura central, em forma de barra feita de estrelas. Mais de 100 bilhões de estrelas dançam em um grande balé cósmico, enquanto a Via Láctea gira como uma gigantesca catraca. Mas aqui está o detalhe. Da nossa perspectiva na Terra, não conseguimos ver toda a galáxia. Em vez disso, observamos apenas uma parte de sua beleza, principalmente devido à poeira e ao gás que bloqueiam nossa visão.
Cientistas estudam sua estrutura e movimentos para aprender mais sobre galáxias e o universo como um todo. Compreender nossa galáxia é fundamental para entendermos nosso lugar no cosmos e desvendar os mistérios do espaço. Então, como você vê as maravilhas da Via Láctea? Vamos revelar a verdade sobre as dracmas da Grécia Antiga. A dracma, uma moeda fascinante da antiguidade, inicialmente tinha um valor equivalente a um punhado de flechas. Essa conexão entre a moeda e a sobrevivência destaca como as sociedades antigas lidavam com o comércio. Na Grécia Antiga, a dracma não era apenas dinheiro, era um meio para obter comida, abrigo e até proteção. O uso de flechas como padrão de valor ilustra o quanto elas eram importantes para a caça e a guerra, lembrando as duras realidades da vida. Com o tempo, a dracma se tornou uma parte essencial das transações diárias, tornando-se uma moeda popular em várias cidades-estado. Essa mudança ajudou a padronizar o comércio, permitindo que comerciantes e cidadãos participassem mais livremente das trocas econômicas. Não é interessante como algo tão simples como flechas pode moldar as bases do comércio e da moeda em uma civilização? Você sabia que as cadeiras foram inventadas pelos antigos egípcios? Durante milênios, as pessoas têm desfrutado do conforto de sentar graças à criatividade dos egípcios. Esses incríveis inovadores criaram as primeiras cadeiras com 4 pernas e encosto. Arqueólogos encontraram exemplares com mais de 4.000 anos, mostrando que esses primeiros móveis eram não apenas práticos, mas também símbolos de status. Feitas de madeira e frequentemente decoradas com entalhes elaborados, as cadeiras egípcias ofereciam conforto e estilo, especialmente para a elite. Embora hoje tenhamos muitos designs e materiais, a ideia básica da cadeira remonta a esses antigos mestres. Então, da próxima vez que você relaxar em uma cadeira, lembre-se de sua fascinante jornada ao longo do tempo e de como tudo começou na terra dos faraós. Surfistas, cuidado! Vocês estão levando superbactérias do mar. Um estudo surpreendente do Reino Unido em 2018 mostrou que surfistas têm 3 vezes mais chances de carregar bactérias resistentes a antibióticos em comparação com aqueles que ficam em terra. A razão? Fezes na água do mar. Os pesquisadores coletaram amostras usando suaves do ânus dos participantes e descobriram que, ao passar horas no oceano, os surfistas acabam ingerindo água do mar contaminada com bactérias nocivas. Essas superbactérias são resistentes a antibióticos comuns, o que representa um sério risco à saúde, não só dos surfistas, mas da sociedade como um todo. Os resultados destacam a crescente preocupação com a segurança dos nossos oceanos e as possíveis consequências da poluição. Surfistas e banhistas devem considerar usar roupas de proteção ou até evitar certos locais após chuvas fortes, que podem aumentar os níveis de bactérias. Isso nos alerta sobre os perigos invisíveis escondidos nas ondas e nos lembra da importância de proteger nossas águas para a segurança de todos. Vamos desvendar a verdade sobre o sucesso da Netflix. Em uma época em que o streaming domina, é surpreendente perceber que o serviço de aluguel de DVDs da Netflix conseguiu atrair mais de 6 milhões de assinantes sem gastar um centavo em marketing tradicional. Como eles conseguiram isso? Tudo se resume à sua abordagem inovadora e à conveniência. Em vez de forçar os clientes a irem a locadoras, a Netflix entregava DVDs diretamente na casa deles, permitindo que os espectadores desfrutassem dos filmes sem complicações. Esse serviço simples, mas inteligente, se tornou assunto entre amigos e familiares, que começaram a recomendar a Netflix uns aos outros. As pessoas gostavam da liberdade de escolher filmes sem se preocupar com taxas atrasadas ou devoluções em lojas físicas. Assim, a Netflix se tornou um nome conhecido, mostrando o quão poderoso pode ser o boca a boca na era digital. Não é incrível como um pouco de inovação pode mudar as regras do jogo? Você vai se surpreender ao saber que os elefantes adoram grama. A grama dos elefantes, cientificamente conhecida como miscanthus, pode crescer até impressionantes 3 metros de altura. Essa planta incrível não só impressiona pelo seu tamanho, mas também desempenha um papel importante nos ecossistemas africanos. Muitos animais dependem da grama dos elefantes, usando-a para abrigo e alimento. Herbívoros como elefantes, zebras e várias espécies de antílopes apreciam suas folhas suculentas, que oferecem alto valor nutricional. Ao mesmo tempo, criaturas menores encontram abrigo entre os robustos talos, que os protegem de predadores. Essa grama prospera em climas quentes, frequentemente formando densos matagais que criam um ecossistema vibrante.
A grama dos elefantes não é apenas uma planta grande, ela é uma parte essencial da vida na savana. Você já se perguntou como os animais interagem com o meio ambiente? No caso da grama dos elefantes, as conexões são muito profundas. Em 2013, uma piton de 45 quilos escapou de uma loja de animais em Ontário, passando pela ventilação. Durante a noite, a cobra encontrou 2 meninos que dormiam em um apartamento vizinho. Infelizmente, ela atacou e matou os 2, gerando uma onda de tristeza e preocupação na comunidade. Esse caso levantou questões sobre a posse de animais de estimação, especialmente exóticos como as pitons. O proprietário da loja de animais foi muito criticado, mas acabou sendo absolvido da acusação de homicídio culposo, o que gerou intensos debates sobre as regras para manter esses animais perigosos. Esse trágico evento destacou a importância de garantir medidas de segurança ao cuidar de animais exóticos, pois eles podem representar riscos inesperados, tanto para seus donos quanto para a sociedade. Vamos descobrir a verdade sobre pular através da Terra. Imagine que você pode furar um buraco direto pelo nosso planeta e pular nele. Parece loucura, não é? Mas se você fizesse isso, teria uma viagem emocionante. Ao descer, a gravidade puxaria você em direção ao centro da Terra, e você chegaria lá em cerca de 20 minutos. Passando pelo núcleo quente, sua viagem não pararia. Você continuaria em direção ao outro lado. Se você começasse, digamos, nos Estados Unidos, você emergiria em um lugar completamente diferente, como no Oceano Índico. A viagem toda levaria cerca de 40 minutos, e você experimentaria uma combinação incrível de temperaturas e pressões, passando por camadas de rocha e ferro derretido. Embora isso seja apenas um experimento mental, é uma maneira interessante de imaginar as camadas da Terra e o que está sob nossos pés. Pronto para dar esse salto? Você já se perguntou por que a Disney estuda a neve com GPS? Animadores e especialistas em efeitos especiais da Disney embarcaram em uma emocionante jornada para Jackson Hole, Wyoming, para explorar o mundo encantado do inverno. A equipe não apenas apreciou as lindas paisagens nevadas, mas também experimentou as condições do mercado, opções de cursos e técnicas inovadoras de filmagem usando tecnologia GPS. Essa abordagem moderna visa melhorar os processos de animação, permitindo criar efeitos de neve mais realistas nos filmes. Mas nem tudo foi sério. A esposa de um dos membros da equipe decidiu animar o ambiente, fazendo brincadeiras e testando como a equipe interagia com a neve fofa. Suas travessuras divertidas trouxeram alegria ao trabalho, lembrando a todos que a criatividade muitas vezes floresce em momentos de felicidade e risadas. Quem diria que uma aventura na neve poderia resultar em momentos mágicos da Disney? Você pode se surpreender. As mini-vacas são ótimos pets. Diferente de suas parentes grandes, as mini-vacas e touros são companheiros encantadores, alcançando cerca de 1 metro de altura. Esses pequenos animais de fazenda não são apenas fofos, mas também têm um temperamento tranquilo, o que os torna adequados para famílias e pessoas solteiras. As mini-vacas costumam ser mais fáceis de cuidar do que as vacas comuns. Elas precisam de menos espaço e comida, e podem pastar felizes até em pequenos quintais. Devido ao seu jeito curioso, elas podem se apegar aos seus donos e até segui-los como cães brincalhões. Algumas pessoas até ensinaram mini-vacas a fazer truques. No entanto, é importante lembrar que elas ainda precisam de cuidados adequados, incluindo uma dieta apropriada, exames veterinários regulares e um lugar seguro ao ar livre. Muitos donos dizem que as mini-vacas trazem alegria e tranquilidade para suas vidas, sem contar a felicidade de ter um pet único. Quer adicionar uma à sua família? Você já se perguntou por que o número de alergias alimentares está aumentando? Atualmente, cerca de 1 em cada 13 crianças no Sicanaliwa tem alergias alimentares, o que representa cerca de 8% das crianças enfrentando reações alérgicas potenciais. Esse é um número significativo, especialmente considerando que cerca de 4% dos adultos também têm esses problemas. Os alérgenos mais comuns incluem amendoim, nozes, mariscos, leite e ovos. Isso é intrigante, pois apesar do aumento dos casos, os cientistas ainda não compreendem totalmente as causas desse fenômeno. Algumas teorias sugerem que mudanças na dieta, a falta de contato precoce com alérgenos e até mesmo a higiene excessiva podem contribuir para esse aumento.
Para as famílias, lidar com alergias alimentares pode significar a necessidade de ler rótulos com atenção e ter cuidado com o que as crianças comem, especialmente em restaurantes ou na escola. Com o aumento da conscientização, cresce também a demanda por melhores recursos e apoio para os afetados. Com tantas crianças sofrendo dessas alergias, surgem questões importantes sobre segurança, educação e como a sociedade pode levar em conta essas condições. O Vaticano possui sua própria Casa da Moeda, conhecida como Administração das Moedas e Selos do Vaticano. Aqui são produzidas moedas únicas, feitas especialmente para o Estado Papal. Diferente da moeda comum, essas moedas são frequentemente cunhadas em quantidades limitadas e têm diferentes valores, o que as torna especialmente valiosas. Muitos colecionadores buscam essas moedas não apenas pelo design, mas também porque seu valor numismático às vezes supera o valor de face. Cada moeda é adornada com padrões e símbolos elaborados, refletindo a rica história e cultura do Vaticano, tornando-as atraentes tanto para colecionadores quanto para amantes da arte. Seja você um numismata experiente ou apenas curioso, explorar o mundo das moedas vaticanas abre uma janela para o legado artístico e financeiro deste pequeno, mas poderoso Estado. Você pode se surpreender. A pele pode crescer após a morte. Após nossa morte, coisas surpreendentes acontecem com o corpo, incluindo o crescimento pós-morte da pele. Depois da morte, a atividade celular não para completamente. Algumas células da pele continuam a funcionar por um tempo. Esse processo pode fazer com que a pele pareça um pouco esticada ou inchada, mesmo com a decomposição do corpo. Enquanto outros sistemas do organismo começam a se deteriorar, a pele ainda pode mostrar sinais de um leve crescimento devido à energia restante nas células. Esse fenômeno pode afetar as mudanças na aparência que especialistas forenses às vezes observam durante as autópsias. Então, embora isso possa soar macabro, esse crescimento é parte de um processo complexo que nosso corpo passa após a morte. Não é fascinante que mesmo na morte a vida continue de alguma forma? Um fato interessante sobre a hipertricose. A hipertricose é uma condição médica rara que causa o crescimento excessivo de pelos em todo o corpo, fazendo com que algumas pessoas pareçam lobisomens. Imagine ter pelos cobrindo seu rosto, braços e até as costas. Essa condição é muito rara e pode ser hereditária ou adquirida, surgindo devido a vários fatores, como mudanças hormonais ou certos medicamentos. Embora isso possa parecer preocupante, pessoas com hipertricose frequentemente aceitam sua aparência única e compartilham suas experiências para aumentar a conscientização. Um dos casos mais famosos é o Homem-Lobo do Circo, que impressionava o público com suas características marcantes. Apesar de essa condição poder causar problemas de saúde, especialmente nas interações sociais, muitas pessoas levam uma vida normal. Compreender a hipertricose nos ajuda a valorizar a diversidade da experiência humana e destaca que a beleza pode ter diferentes formas. Você já viu alguém com hipertricose ou pensou sobre como isso afeta a aceitação de si mesmo? O efeito da viuvez descreve a situação em que as pessoas enfrentam um risco maior de morte, logo após perder um parceiro de longa data. Isso geralmente acontece devido ao estresse emocional, que pode afetar seriamente a saúde. Quando alguém perde o cônjuge, o nível de estresse pode aumentar drasticamente, levando a consequências como depressão e ansiedade, que podem enfraquecer o sistema imunológico. Além disso, o processo de luto pode alterar hábitos diários, como a diminuição do apetite ou a falta de atividade física, o que também pode ameaçar a saúde. Pesquisas mostram que esse efeito é especialmente evidente em pessoas idosas, que já podem ter problemas de saúde. Esse efeito destaca a profunda conexão que temos com nossos entes queridos e como a ausência deles pode impactar inesperadamente nossas vidas. Você já parou para pensar na importância do bem-estar emocional para a saúde física? Quantas ilhas existem realmente na Suécia? A Suécia tem mais de 221 mil ilhas ao longo de sua costa, tornando seu arquipélago um dos mais impressionantes do mundo. Se você decidisse visitar uma ilha por dia, levaria 700 anos para conhecer todas. Esse número incrível inclui lugares famosos como Gotland e Åland, além de muitas pequenas ilhas desabitadas espalhadas pelo mar. Cada ilha tem seu charme único, flora e história, tornando a viagem pelas ilhas uma experiência inesquecível. O melhor de tudo é que muitas dessas ilhas são facilmente acessíveis por meio de balsas regulares. Então, não importa se você está em busca de tranquilidade, aventura na natureza ou de conhecer a cultura sueca,
há algo para todos. Imagine-se caminhando por praias de areia de uma ilha remota em um dia e explorando as ruas movimentadas de uma cidade insular no dia seguinte. Portanto, se você está pronto para aventuras sem fim, faça as malas e prepare-se para descobrir os tesouros infinitos das ilhas da Suécia. Acredite ou não, até as pedras podem ter consciência. O panpsiquismo é uma ideia filosófica fascinante que afirma que todas as coisas, até mesmo objetos inanimados como pedras imóveis, possuem algum nível de consciência. Essa perspectiva interessante sugere que a consciência não se limita apenas a humanos e animais, mas é um aspecto fundamental do próprio universo. Imagine se cada pedra que você passa estivesse ciente do seu entorno. Embora isso possa parecer estranho, os defensores do panpsiquismo acreditam que tudo, desde um pequeno grão de areia até a montanha mais alta, pode ter sua própria experiência de perceber o mundo. Essa concepção levanta questões profundas sobre o que realmente é a consciência e como ela conecta todos os seres. O panpsiquismo nos faz repensar nossa compreensão da vida e da existência. Aceitar essa ideia pode ampliar nossa visão do universo. Com certeza, isso abre portas para infinitas possibilidades. Adivinhe o que realmente faz os aventureiros escalarem montanhas? Na Áustria, existe uma incrível escada suspensa, a 700 metros de altura, chamada de Escada para o Céu. Essa estrutura emocionante não é para os fracos de coração, é um verdadeiro teste de coragem, mesmo para os alpinistas mais ousados. Imagine pisar em degraus que parecem flutuar no ar, cercados por vistas deslumbrantes da paisagem alpina abaixo. À medida que sobem, os alpinistas sentem tanto emoção quanto um leve medo, tornando essa aventura realmente emocionante. A escada atrai não apenas alpinistas experientes, mas também turistas curiosos que desejam enfrentar seus medos. A cada passo, os alpinistas não só se desafiam fisicamente, mas também apreciam a beleza da natureza, criando memórias para a vida toda. Você será o próximo a conquistar essa incrível escada? Você sabe o que realmente afeta a eficiência de combustível dos carros? O indicador de nível de combustível no seu carro faz mais do que apenas mostrar quanto gasolina você ainda tem. Ele também indica de qual lado está a tampa do tanque. Essa função prática evita que você passe vergonha ao chegar em um posto de gasolina e perceber que está do lado errado. A maioria dos motoristas sabe que abastecer é uma parte regular de ter um carro, mas muitos não valorizam os pequenos detalhes que tornam esse processo mais confortável. Com apenas um olhar no símbolo do nível de combustível no painel, que geralmente tem uma seta apontando para a esquerda ou para a direita, você facilmente saberá onde abastecer. Esse design inteligente não só facilita o processo, mas também ajuda a manter o fluxo nos postos de gasolina. Na próxima vez que você entrar no carro, dê uma rápida olhada nesse indicador e veja como ele simplifica sua rotina de abastecimento.